Os investimentos em imóveis no Brasil foram muito rentáveis durante várias décadas, o que fundamentou a crença de que ter um bem físico, algo concreto, era sinônimo de segurança financeira. Mas com o passar do tempo, outras opções de investimento foram ganhando espaço e batendo de frente com a hegemonia dos investimentos imobiliários. Neste cenário, será que ainda vale a pena investir em imóveis em 2025? Fique com a gente e descubra! Mais uma vez, nosso convidado aqui, o Jurandir Cel, doutor em Finanças Comportamentais, que hoje vai nos ajudar a desmistificar algumas crenças, e entender os prós e contras dos investimentos em imóveis. E partindo do começo, Jurandir, o que a gente pode considerar como investimento em imóveis? Qual que é a diferença entre investir em imóveis e adquirir o seu imóvel, a sua casa própria? Bom, é bastante diferente. Quando você compra a casa própria, mesmo que eventualmente não seja vantajoso financeiramente, ela é uma questão muito emocional. A casa própria ainda é visto como um locus familiar, trata-se de segurança, também você não tem todas aquelas dificuldades do aluguel de imóvel. Então, portanto, investir na casa própria é muito mais uma decisão emocional. Quanto ao investimento em imóvel, você precisa ver se tem rentabilidade, se a projeção de rentabilidade é maior do que, por exemplo, investimento em outros, como na previdência privada ou eventualmente em títulos públicos, até produtos bancários. Então são coisas muito diferentes. Enquanto um é uma decisão emocional, o outro deve ser uma decisão sempre racional. Aí, legal saber disso. E a gente sabe que aqui no Brasil tem uma grande popularidade no investimento em imóveis. Como que surgiu essa preferência dos brasileiros por esse tipo de investimento? A sensação de segurança que ele parece trazer influencia nessa decisão? Bom, um dos fatores foi que nós vivemos um período muito longo de inflação acelerada no Brasil e com produtos financeiros muito simples. A gente você tinha que entrar num grande banco, comprar o produto daquela plataforma de investimentos. Além do que, a inflação alta distorcia a análise que você fazia das aplicações financeiras. Não podemos esquecer que nós tivemos um bloqueio das poupanças lá com o Plano Collor, que causou um trauma para muitas pessoas. Outro fator foi a grande rentabilidade dos imóveis nos últimos 60 anos. Então, pegando lá de quando eu nasci, lá no início dos anos 60, a população brasileira era majoritariamente de pessoas com menos de 18 anos. Lembra que a gente tinha uma pirâmide etária. Então tinha muitas crianças, muitos jovens e poucos adultos. Além do que, naquela época, ainda 35% da população brasileira vivia no campo. Neste período, nesses 60 e poucos anos, de lá para cá, o que aconteceu? Só apenas 15% das pessoas continuam vivendo no campo e nós tivemos um grande crescimento populacional. Além disso, nós tivemos a redução dos jovens na sociedade. Portanto, se você olhar o número de adultos vivendo nas cidades brasileiras, nas últimas 6 décadas, aumentou 820%. Como aconteceu isso? Nós tivemos uma grande pressão sobre os terrenos urbanos, as cidades cresceram, e muita gente acredita que isso vai continuar acontecendo no futuro. Porém, desde 2002, o número de filhos por mulher caiu abaixo de 2,2, que é a taxa de reposição. E agora, logo em 2030, 31, 32, tem esse gap, porque as mulheres elas vão demorar um tempo até passar a ter filhos, nós vamos começar a ver uma redução da população brasileira. Projeções indicam, projeções aí do IBGE e da ONU, que nós vamos perder 43 milhões de brasileiros até a virada do século, ou seja, seria como se tirasse a população do estado de São Paulo inteira. Portanto, aquela pressão para os terrenos urbanos, ela não vai continuar acontecendo. Bom, Jurandir, falando um pouco também sobre custos, Imagino que tenham muitos custos envolvidos no investimento imobiliário. E quais que seriam esses custos? Pode ser que as pessoas às vezes acabem ignorando isso na hora de investir. O primeiro grande custo é a depreciação. Os imóveis se depreciam. Se você pegar, por exemplo, uma sala comercial que foi construída há 20, 30 anos atrás e uma nova, você vai ver uma grande diferença de preços. Isso acontece também com, por exemplo, um apartamento. Se você tem uma casa ou mesmo um apartamento, frequentemente você tem que fazer grandes reformas. Isso se chama depreciação. Além disso, existe o custo de corretagem, de
você tem que pagar para comprar e vender imóveis no Brasil, os corretores, isso é regulamentado. Tem o imposto sobre transmissão de bens imóveis e tem o imposto de renda. E o imposto de renda é muito importante você perceber, caso você esteja vendendo um apartamento ou uma casa para comprar outro, você consegue se ver livre desse imposto, se você comprar até 6 meses. Mas, caso contrário, você vai pagar imposto de renda, inclusive, sobre a correção monetária. Então, por exemplo, eu comprei um apartamento por 500 mil e vendi ele por 1 milhão. Às vezes, foi simplesmente a correção monetária daquele 500 mil, mas eu vou pagar imposto de renda sobre este total. Então, esse é um custo bastante significativo. Legal se atentar a isso, né? E para quem está começando a investir, né, vale mais a pena, isso eu digo investimento no geral, vale mais a pena comprar um imóvel para investir ou diversificar com outros tipos de investimento? Bom, Brenda, aí eu vou fazer uma diferença quando a gente fala em investir em imóveis. Eu vou tirar fora aqui a compra da casa própria. Sim. Tá? A compra da casa própria, como eu te falei, emocional, muitas vezes não importa para a pessoa se ela vai ganhar mais em outra aplicação financeira. Mas se você pensar em investir em imóvel, eu sinceramente não gosto desse tipo de investimento por os fatores que eu já te apontei aqui. Além do que, teria um outro fator que é a falta de liquidez. Quando você quer vender um imóvel, se você quer pegar o preço de mercado, às vezes pode demorar bastante. Então ele tem baixa liquidez, provavelmente no futuro uma baixa rentabilidade, certo? E todos os custos envolvidos. Então, para investir em imóvel, eu acho que tem aplicações muito mais interessantes, principalmente para quem está eventualmente aqui na 3ª ou 4ª idade, né? Que já está começando a pensar em sucessão. É muito mais fácil você fazer uma sucessão com um plano de previdência do que um plano de previdência, um PGBL ou um plano fechado como elas, do que você vender um imóvel lá na frente. Não, legal, isso já inclusive responde a minha pergunta que eu ia fazer, se é para quem está querendo se aposentar, né, ou melhor, já se aposentou ou ainda vai se aposentar, se seria uma boa opção, que eu sinto que as pessoas realmente olham o investimento imóvel como uma segurança, né? Você acredita então que tem essas opções de forma mais rentáveis, né? Veja que mais difícil do que você aprender uma coisa nova é você desaprender uma coisa que deu certo no passado. Então, para muitas pessoas que estão aposentados, os baby boomers, aí, como é o meu caso, a gente viu muita gente ganhando imóveis e muitas pessoas ganharam dinheiro com imóvel. Portanto, elas vão pensar que aquilo que funcionou no passado vai continuar funcionando sempre. Mas o que eu falo é que você não investe olhando pelo retrovisor, você tem que olhar olhando, né, para o teu para-brisa, olhando para frente. Então a gente precisa considerar essas mudanças demográficas muito significativas, certo? Um outro fator é que o imóvel, por exemplo, de desejo, ele vai mudando ao longo do tempo. Se você pegar, por exemplo, um apartamento de 30 anos atrás, era praticamente impensável que um imóvel de 3 quartos não tivesse lá uma dependência de empregado. Muitas vezes tinha apenas uma garagem. Ora, hoje é muito raro você ter uma empregada que durma no emprego. Portanto, aquilo ali passa a ser um problema, aquilo que era no passado desejável. Ou você ter um apartamento com apenas um quarto, fica bastante difícil, porque as famílias que moram em apartamentos maiores normalmente têm mais pessoas. Então, hoje existe uma tendência que é diferente de 30 anos atrás, de você querer, por exemplo, um apartamento que tenha várias coisas de uso coletivo, como uma cozinha gourmet, um salão de festas, eventualmente uma academia de ginástica, coisa que os imóveis antigos raramente tinham. Sim, isso é verdade, eu vejo que mudou bastante ali, né, o design de interiores, tanto de apartamentos, casas. E assim, para a gente finalizar, né, a nossa conversa, você tem alguma dica para quem já investe em imóveis e está pensando em vender, diversificar os investimentos? Que dica que você daria? Olha, eu acho que é uma boa alternativa você sair um pouco de imóveis, né, não precisa sair tudo de uma vez, mas existem alternativas muito melhores, né, como, por exemplo, os planos de previdência, como, por exemplo, os títulos públicos que pagam juros semestrais. Você está muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Nós temos hoje a indústria dos fundos de investimentos imobiliários. Eles têm seu sentido. Eu acho que é melhor você ter um fundo de investimento imobiliário do que um imóvel próprio. Ou talvez também um fundo imobiliário para quem quer fazer uma poupança para comprar a sua casa
própria lá na frente, porque ele vai variar mais ou menos como os imóveis. Porém, eu acho que existem outras alternativas mais interessantes. Para quem nos acompanha até aqui, siga a gente nas redes sociais, @elosprevidência, e acompanhe nossos demais conteúdos de educação financeira. O Elos Entre Nós é o podcast onde falamos sobre educação financeira e tudo aquilo que vai te ajudar a construir um futuro melhor. Até a próxima!